noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Congresso Internacional Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para o Mundo em Transformação. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um neste evento que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Tainara, eu sou docente da Unibras e terei a honra de mediar este painel. Agradecemos, em nome da instituição, a participação de todos os inscritos e, em especial, da nossa palestrante convidada, a professora doutora Mariana Buranello Egeia, que em breve será apresentada. Antes, eu tenho alguns recados importantes para vocês. Na parte superior da tela de vocês, há a sigla P e R, que são perguntas e respostas. Então, é nesse espaço que vai ter interação de vocês, né, e a mediação. E é por meio dele que deverão ser enviadas as perguntas durante a palestra. E após a explanação da palestrante, as perguntas elas serão lidas e repassadas a ela para resposta. Outra dúvida muito comum que vocês têm é em relação à lista de presença. E ela será disponibilizada após as 8h30. E ela será disponibilizada nos comentários do P e do R. Fiquem atentos para registrarem a sua presença dentro do horário. Convido vocês, os participantes, a interagirem, a registrarem as suas dúvidas e os comentários no PGIR, certo? Fiquem à vontade para interagir. O congresso é feito para vocês. E agora, com grande alegria, apresento a nossa convidada da noite. A professora doutora Mariana Buranello Egeia, ela é doutora em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná, com estágio da Universidade de Zaragoza, na Espanha, mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina e graduada em Nutrição e Tecnologia de Alimentos. Sua formação ela é completada por estudos voltados ao comportamento alimentar e à nutrição clínica com ênfase em pediatria. Desde 2003, a professora atua como professora efetiva do Instituto Federal Goianos Campus Rio Verde, onde construiu uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e científica, com experiência internacional na Oregon State University, em Estados Unidos, que é uma das grandes, né? A professora Mariana é uma das grandes referências nas áreas de alimentos funcionais, produtos plant-based, compostos bioativos e comportamento alimentar. A sua atuação ela se destaca pela integração entre ciência, inovação e promoção da saúde, sempre com foco em uma nutrição mais sustentável, ética e humanizada. Então, nesta noite, nós temos a honra de receber uma profissional inspiradora, né, cuja sua trajetória reflete no compromisso com o avanço da ciência e a transformação da nutrição em um instrumento de conhecimento, bem-estar e impacto social. Então, hoje, né, nós vamos receber a professora Mariana, que vai falar, né, o tema do nosso painel, da palestra, que é a revolução invisível, microbiota intestinal, inovação tecnológica e sustentabilidade alimentar. Então, eu convido agora a nossa palestrante a iniciar a sua exposição, que terá a duração, né, mais ou menos de 1 hora. Seja bem-vinda, professora Mariana. Fica à vontade. O áudio. Obrigada, Tainara. O som tá ok? Sim, está ok. Sim. Slide, imagem, tudo certinho? Tudo ok, fique à vontade. Tá.
Obrigada, Tainara, pela apresentação. Professora Tainara, e muito gentil na sua apresentação. Espero aí que eu atenda as expectativas de vocês quanto a esse conteúdo, né, que é, é um tema que a gente tem falado muito, né, muito ultimamente, especialmente por algumas questões também mercadológicas, né? Hoje em dia, trazendo aí para vocês, né, o contexto de microbiota na nutrição, hoje em dia a gente já tem estudos clínicos, exames que a gente pode pedir para o paciente para investigar a fundo essa questão de microbiota. E muito se fala, né, dessa questão de microbiota, de inflamação intestinal, e a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não cometer o erro de solicitar ao paciente um exame que muitas vezes a gente não tem uma resposta muito concreta para dar para ele, tá? Visto que vocês vão ver hoje na minha apresentação que tem inúmeras chances desse exame dar um resultado que eu não vou saber interpretar, ou que pode ter muitas variáveis, ou que eu posso chegar numa conclusão errônea do estado clínico do paciente. Então, microbiota, né, como eu falei para vocês, é um tema que está muito em alta. A gente tem várias empresas e startups que fazem avaliação de microbiota e não só intestinal, né? Hoje a gente vai falar da intestinal, mas hoje, por exemplo, falando algumas marcas, por exemplo, tem kits que fazem microbiota oral, fazem microbiota vaginal, e outros tipos de microbiota em função do que a gente chama de nutrição personalizada, né? Que é em cima baseado no estado clínico específico do paciente. Mas vamos falar então aí opa, deixa eu ver se o que que seria, né, então essa microbiota, né? Eu resolvi começar, a apresentação tá certinho, Tainara, só me dá mais um ok, por favor, na hora que Está passou. ok. Passou, aham. Tá, obrigada. Vamos só voltar um pouquinho e aí pensar, né, de onde surgiu, né? De onde surgiu essa microbiota. Então, isso começou lá com o projeto Genoma Humano, né? Quando a gente começou a pensar que, de fato, a gente teria muitas células humanas, mas que o nosso corpo também teriam outros genes, né, não humanos, que seriam esses micro-organismos, né? Então, essa microbiota, ela ficou conhecida a partir daí. E quando a gente para pensar e estudar de fato microbiota, né, a gente tem também a microbiota, por exemplo, epitelial, né? E todo o processo formativo do ser humano, ele é em função, né, de ter a sua microbiota característica. Por exemplo, hoje eu acredito que vocês já ouviram falar, né, naquela questão de não dar banho no neném nos primeiros dias, né? Muito se discute em cima disso. E de fato, hoje a gente já tem muitos estudos que comprovam algumas questões dessas transferências desses micro-organismos, inclusive translocação de micro-organismo na gestação, que pode afetar a microbiota e a saúde infantil, né? E hoje a gente já sabe que não é, né? A gente pensava inicialmente que a gente teria muito mais micro-organismo do que células humanas, e a gente já sabe hoje em dia que essa quantidade ela é equilibrada, tá? Tá tudo na casa de 10 elevado a 13. Então, mais ou menos é a mesma quantidade. Mas, no geral, esses micro-organismos, eles funcionam também e aí a gente fala, né, do órgão microbiota, em alguns livros vocês vão encontrar dessa forma, embora não seja, né, uma constituição fisiológica, metabolicamente falando, a microbiota, seja epitelial ou intestinal, ela responde à forma como a gente vive, ela responde à forma como a gente se alimenta, ou
pela qualidade de vida, ou, né, ou qualquer outra, ao nosso ambiente, né, ou qualquer outra característica aí que a gente esteja inserido, né? E aí, se a gente pensa, então, que essa microbiota, ela se comporta, né, como resposta daquilo que a gente fornece para ela, então a gente precisa que as ferramentas, quando a gente fala de tecnologia de alimentos e de nutrição, né, e de nutrir as pessoas, a gente precisa conscientizar as pessoas que, de fato, a gente precisa projetar essa microbiota. Nós estamos falando, gente, quando a gente faz uma avaliação de microbiota, a gente fala de um número, assim, de genes, né? Uma quantidade inúmera, né? Tanto que a gente precisa de trabalho de bioinformática para fazer a avaliação, né? Porque a gente não consegue fazer de forma manual, não é um dado que a gente coleta, como a gente coleta, por exemplo, no laboratório, uma análise bioquímica, e a gente consegue avaliar ali. Não, pelo contrário. É uma quantidade de dados muito grande que a gente precisa avaliar por sequenciamento, por avaliação de comparação, e por isso, né, precisa da bioinformática. Por ser, né, uma quantidade muito grande de genes ali presentes que demonstram os micro-organismos que compõem essa microbiota, ela claramente não é uma resposta a uma ação que eu fiz hoje, de alguma coisa que eu mudei hoje na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Não é porque hoje eu comi salada na hora do almoço que amanhã a minha microbiota vai estar ótima, tá? Não é assim que funciona. Ela é uma construção a longo prazo. E tanto é uma construção a longo prazo que hoje a gente já fala de coisas, por exemplo, é, de translocação, Oi, gente, esqueci o nome. Daqui a pouco vem na cabeça. É, ge- Esqueci. Enfim, hoje a gente já fala de você poder armazenar o seu conteúdo fecal, né, de forma segura, para que em um momento, por exemplo, quando você tenha que utilizar um antibiótico ou você tem alguma doença intestinal ou alguma outra doença, por exemplo, algum tipo de câncer que você vai mudar, que com o tratamento medicamentoso você muda completamente a sua microbiota, você possa fazer essa transferência para o seu intestino e repovoar ali a sua microbiota, tá? Então, hoje a gente já sabe que cada microbiota ela é única e por isso a gente avalia de forma geral, né? Que a gente fala avaliação de abundância e diversidade, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente. Então, só para ficar claro, a microbiota, né, é quando a gente fala dos micro-organismos. Então, pode ser bactéria, pode ser fungo, tá? Que ficam ali num ambiente específico. Então, pode ser epitelial, pode ser intestinal, pode ser oral, pode ser vaginal. E quando eu falo de microbioma, é não somente o microorganismo, tá? Eu tô falando também de genes, eu tô falando de metabólitos que esses microorganismos produzem, porque esse microorganismo, quando vocês estudam microbiologia, vocês vão se lembrar que todo microorganismo ele tem, então, ele vai fazer um processo fermentativo que é para que ele possa ter açúcares, proteínas, lipídios e se nutrir e produzir alguns metabólitos, né? Alguns produtos, alguns compostos. Então, quando a gente fala de microbioma, a gente está falando não somente desses micro-organismos, mas também de tudo que esses micro-organismos podem produzir, que é o que a gente chama de metabólitos. E hoje a gente já sabe que grande parte desses micro-organismos contribuem diretamente com essa função de produzir esses metabólitos que podem ser, muitas vezes, neurotransmissores, pode ser, quem vai lembrar aí que tiver fresquinho da nutrição básica,
a vitamina K, né, que a gente fala bastante, a vitamina B também, que é também as fontes alimentares, elas ocorrem, mas a gente sabe que grande parte dessa vitamina B é metabolizada pela microbiota, e outros, né, outros até nutrientes ou até mesmo outros compostos que podem impactar aí na saúde humana. Bom, então microbioma é tudo. Microbiota é só o micro-organismo, tá? Bom, eu coloquei aqui para vocês, de forma geral, né? Nós dividimos a microbiota intestinal nessa composição, né? Que seria os 4 filos que estão presentes em maior quantidade nessa microbiota. Então, é o Firmicutes, o Bacteroidetes, a Actinobactéria e a Proteobactéria. Nessa apresentação, eu vou utilizar esses nomes, que são ainda os nomes antigos, mas são os nomes que a gente mais encontra aí de estudos, tanto nas redes científicas quanto nos livros, tá? Então, por isso que eu vou utilizar eles para depois vocês não ficarem perdidos se vocês forem aprofundar os estudos. Mas não posso deixar de falar, como cientista, que esses nomes eles foram alterados para nomes que tem aqui, vocês podem perceber, ó, Bacilota, Bacteroidota, Actinomycetota e Pseudomonadota. Ou seja, todos agora terminam em ota, justamente para ficar mais padronizado, tá? Mas a forma que vocês vão mais encontrar são essas formas aqui ainda. Bom, dentro de cada filo, a gente vai ter aí os gêneros que estão mais presentes, né? E aqui a gente vai ter algumas coisas que vocês veem muito em alimentos, por exemplo, lactobacilos, ou até, né, muitas vezes de forma benéfica, ou até muitas vezes de forma de micro-organismo deteriorante, ou micro-organismo patogênico, né? Por exemplo, o gênero Clostridium, o gênero Bacillus. E aí, por exemplo, bifidobactérias, que a gente encontra bastante para suplementação. E aqui, esses 4, o que é importante a gente lembrar é que nem todos os micro-organismos dentro de cada gênero e dentro de cada filo, a gente não pode generalizar o filo ou generalizar o, generalizar o gênero do micro-organismo como ruim ou bom. Por quê? Um exemplo clássico que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês. Bacilos. Dentro de bacilos, a gente tem o Bacillus cereus, né, que produz toxinas em grãos, né, e é controlado, muito controlado na indústria de milho, na indústria de arroz, em outras indústrias de grãos. E a gente tem bacilos hoje que são o que é a enterogemina, né, que é um bacillus que é utilizado, Bacillus claus, que é utilizado, clause, acho que é utilizado como probiótico, tá? Então, a gente, dentro do mesmo gênero, pode ter tanto micro-organismo que é benéfico, quanto micro-organismo que pode causar, que pode produzir alguma toxina ou causar algum problema de saúde, tá? Então, tenham em mente que, de forma geral, né, os firmicutes, né? A gente tem vários gêneros que são muito presentes em alimentos e muito presentes no cotidiano. Inclusive, né, dentro de firmicutes, a gente tem o enterococcus, né? E quem vai se lembrar do enterococcus, né? É coli. Né? Coli muito conhecida aí por causar problemas gastrointestinais por contaminação de alimentos, né? Então, é clássico aí para vocês. Quando a gente fala de abundância de filo, né? Aí a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso que eu falo para vocês. Quando a gente, se vocês pensarem em pedir no consultório de vocês o exame aí de microbiota intestinal,
tem que ficar muito claro para o paciente que o resultado que a gente vai ter, ele é uma abundância e uma diversidade, né, desses filos, desse gênero, de algumas espécies em alguns casos, e a gente vai ter uma ideia de como está essa saúde intestinal, tá? Mas ela pode representar aquele momento que aquele paciente está, ou ela pode representar, né, a condição de vida dele. Então, sem uma avaliação clínica, é impossível a gente ter essa interpretação. É por isso que, muitas vezes, esse exame de microbiota, que é caro, gente, para um paciente comum, assim, né? Ele vai custar aí na faixa de 600 a R$ 1.000, dependendo do tipo de tratamento de dados que você quiser ter, né, nesse exame, quiser ter como resultado. Nem sempre ele vai te dar uma resposta tão clara, especialmente se você não teve uma avaliação clínica muito eficiente daquele paciente, tá? Então, tomem bastante cuidado aí com vendedores desses kits, tá? Porque a gente sabe que isso que é o que mais tem. Bom, então, pensando aí em microbiota intestinal, o que são as principais funções dessa microbiota intestinal? Nós temos ali a barreira contra patógenos, vou mostrar para vocês. Então, basicamente, eles ficam ali dentro no lumen intestinal, na parte interna do intestino, aderidos ao que a gente chama de mucilagem, né? A camada de mucilagem, e impedem, formam uma barreira física contra micro-organismos patogênicos, contra a aderência desses micro-organismos patogênicos, né? Além disso, também, esses micro-organismos, né, em grande maioria a gente já sabe que eles são competitivos, eles podem produzir bacteriocinas, que são compostos que fazem com que outros micro-organismos não se propaguem, e também eles acidificam o meio pelo processo fermentativo. Então, eles fazem o processo fermentativo para obter açúcar e poder viver, né, como fonte de carbono, e nesse processo eles produzem ácido, acidificando o meio, diminuindo o pH desse meio, o que é totalmente desfavorável, por exemplo, para micro-organismos patogênicos ou deteriorantes, né? Porque é assim que a gente protege os alimentos, acidificando o meio, né? Bom, então isso tudo faz com que essa microbiota seja uma proteção física e reduza essa colonização por micro-organismos que são oportunistas. E aí, uma das funções que tem sido muito estudadas são com relação à imunomodulação. Essa função com relação à imunomodulação, né, ela está associada não somente à presença física do micro-organismo, né, e aí vem também dessa barreira física, mas também a resposta com que esse meu organismo dá àquela célula, né? Quando eu falo de imunomodulação, eu estou falando de uma resposta do meu organismo a uma célula que é invasora. E aí eu tenho várias questões. Eu tenho a questão física, por que aquela célula está chegando naquele local, né? E aí a barreira física impede que isso aconteça. Eu tenho também a questão, não sei se vocês já ouviram falar, né? É que eu mostrei para vocês que Enterococcus, né? Ele está dentro ali de um filo que é Firmicutes. É um dos filos que está mais presente na microbiota intestinal. Então, hoje a gente já sabe que para nós, seres humanos, não é interessante que a gente tenha zero de enterococcus, que a gente tenha zero de E. coli. Essa E. coli, ela não pode estar em uma abundância maior que os outros gêneros, tá? Mas ela deve estar ali, até mesmo para que ocorra uma imunomodulação do meu sistema, ou seja, o meu sistema ele tem contato com aquela célula
ele produz um anticorpo contra aquela célula e ele tem como se defender daquela célula, né? Isso é o que a gente chama de resposta inata relacionada à imunidade, tá? É você expor o seu organismo a doses controladas, né? Então, nesse caso aqui, a própria microbiota controla a dose que ela está fornecendo aí para o seu organismo dar a resposta. E além disso, como eu falei para vocês, produção de vitaminas, como vitaminas do complexo K e complexo B, cuidado aí as mãezinhas que não gostam, que mantêm o filho numa situação de muita esterilidade, né? Um assunto polêmico também, porque essa microbiota ela fica prejudicada, né? Então, tudo muito estéril para uma criança também é ruim, tá? É o que a gente chama de vitamina aí do solo, né? De deixar a criança ter também uma microbiota natural, né? Então, hoje a gente já sabe que essa falta de contato aí com a natureza, falta de contato com a sujeira, de certa forma, é também prejudicial à produção dessas vitaminas em função dessa falta de diversidade de microbiota. Bom, geração de ácidos graxos de cadeia curta, uma coisa que a gente vai falar muito essa noite, né? Especialmente acetato, propionato e butirato, que são ácidos graxos preferidos pelas nossas células do intestino, né? Os enterócitos. E modulação tanto de lipídios quanto de outros componentes aí que estão nos alimentos, né? Por exemplo, a lactose, ou até mesmo modulação de carboidrato, de digestão de carboidratos, tá? Então já tem outras funções sendo discutidas aí. Vamos falar então o que a gente chama, né, de um estado de microbiota saudável e um estado de microbiota que não está saudável. O nome que a gente dá para isso é eubiose, no caso da microbiota que está em um estado de equilíbrio. Então, eu tenho uma alta diversidade de micro-organismos. Quando eu falo diversidade, gente, é diversidade mesmo. Tipo de micro-organismo. Quanto mais tipo de micro-organismo, melhor, né? Nesse caso, eu tenho uma grande diversidade, inclusive nossos micro-organismos patogênicos. Lembra que pequenas doses de micro-organismos patogênicos levam o organismo a ter uma resposta imune controlada, tá? Além disso, eu tenho uma diversidade grande, mas uma prevalência de micro-organismos que são benéficos, tá? Então, por existir essa prevalência aí de micro-organismos benéficos, a gente está falando de uma situação que a gente chama de baixa inflamação. Por quê? Nesse sistema de baixa inflamação, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu gosto bastante de desenho, tá, gente? Então, vocês vão ver, espero que vocês consigam entender aí a partir desses desenhos. A gente tem uma sustentação dessa barreira intestinal e, por isso, menos coisas passam ali pelo meu epitélio intestinal, tá? E com isso, eu não vou ter nenhum tipo de resposta inflamatória. Então, o que hoje a gente chama de intestino inflamado está relacionado não exatamente ao intestino inflamado, mas ao rompimento dessa barreira do intestino, essa barreira celular. Existe uma translocação, né, que é uma passagem tanto de genes, quanto de micro-organismos, quanto de metabólitos do intestino para a corrente sanguínea, e aí a gente entra num estado inflamatório, que seria a resposta do meu organismo àqueles corpos estranhos, tá? Então, o estado que as pessoas chamam, né, tão puramente de intestino inflamado, na verdade, é um processo inflamatório sistêmico causado por essa translocação que começou aí no intestino. E aí, gente, ela vai aí por todo o corpo.
Quando a gente fala que ocorre essa inflamação sistêmica, né? Normalmente ela aconteceu por um estado de disbiose, que é então esse desequilíbrio da microbiota. Então vejam que aqui eu não estou falando de não existir micro-organismo, mas eu tenho um desequilíbrio tanto em diversidade, né, em tipo de bichinho que tem ali, quanto um desequilíbrio aí em quantidade de benéfico e patogênico, de micro-organismo que é benéfico e micro-organismo que é, desculpa, tanto em abundância de micro-organismo que é benéfico quanto micro-organismo que é patogênico. Bom, eu coloquei essa figurinha aqui, mas tá em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Pensem assim, ó. O que sustentaria esse estado de eubiose, né? Esse estado de homeostase? Então, isso aqui, né, seria o desenho do que seria a parede intestinal. Então, aqui a gente tem o epitélio intestinal, formado por essas células que são chamadas de enterócitos. E aí, isso aqui é o lúmen intestinal. O lúmen intestinal é a parte de dentro do intestino. Então, no lúmen intestinal, a gente tem duas camadas de muco, né? Que seria uma primeira camada e uma segunda camada onde fica toda a microbiota, tá? Então, nessa camada aqui, mais dentro do intestino, fica toda a microbiota do meu intestino, tá? E aqui, né, quando a gente faz avaliação de microbiota intestinal, o que a gente avalia não é um pedaço do intestino, tá, gente? É o cocôzinho que passa ali. Então, pensem que o cocô ele tem que passar aqui, tá? E aqui a gente tem a camada que fica mais próxima dos enterócitos, tá? Bom, nessa camada aqui mais próximo dos enterócitos, a gente necessariamente tem alguma translocação de bactéria, mas a gente não tem translocação de todas as bactérias. É como se essa camada de muco aqui ela fosse um processo mais seletivo, sabe? Para chegar para o epitélio. E aí, claro, lembra quando eu falei para vocês de ter micro-organismo para permitir que o nosso organismo ele tenha uma resposta imune que é pequena, mas acontece? Então, seria isso aqui. Então, aqui a gente tem uma quantidade de micro-organismos mais alta, aí a gente tem uma diminuição desses micro-organismos. Esses micro-organismos ou esses metabólitos, eles podem ser percebidos aqui pelas células dendríticas. Sim, gente, dendríticas do sistema nervoso. E a gente vai falar daqui a pouquinho do eixo intestino-cérebro. Essas células dendríticas, então, elas mandam informação para o sistema imune, que vai produzir aí um IgA específico para aquela bactéria. Só que pensem que, se a gente está falando aqui de um micro-organismo, que é um micro-organismo patogênico, ele está chegando aqui numa quantidade baixa, e aí meu corpo está produzindo ali um IgA, né? Uma hemoglobina que vai me ajudar depois numa possível infecção ali daquele micro-organismo. Então, eu estou fornecendo pequenas doses de veneno para o meu organismo para que ele possa reagir, tá? Não me interprete mal como veneno, mas é que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala hoje de ambiente estéril. Mas basicamente é isso que o organismo faz, tá? Ele vai produzindo então essa imunoglobulina justamente para que eu fique protegida daquele tipo de micro-organismo. Bom, também, além desse micro-organismo, ele está chegando ali numa quantidade muito baixa, né? Porque a gente já falou que no estado de homeostase, né? De eubiose, esses patogênicos, eles estão ali, mas estão numa quantidade mais baixa, porque os benéficos que sobressaem. Além disso, se eu tenho, né, uma grande quantidade de micro-organismos benéficos, eu tenho aqui
um epitélio intestinal todo juntinho, né, que são os enterócitos aqui, unidos pelas time junctions, ou seja, eles estão bem coladinhos um no outro, então não ocorre translocação de micro-organismos entre os enterócitos. Os enterócitos são células que elas têm uma vida muito curta, de 5 a 7 dias, e elas são renovadas, né? E para que elas sejam renovadas, a gente precisa de um sistema que esteja funcionando muito bem. E esse sistema só está funcionando muito bem quando eu tenho essa eubiose instalada, tá? Ao mesmo tempo que eu estou aí reagindo aí num sistema imune controlado, num epitélio intestinal ok, eu tenho células na minha parede intestinal que vão produzindo essa mucina para formar as duas camadas de muco, para continuar segurando aqui, aderindo a esses micro-organismos que tem que ficar paradinho ali, né? Então, a gente tem um sistema que funciona muito, muito bem. Por outro lado, gente, aqui um pouquinho maior, mas vocês vão perceber que da mesma forma, a gente tem aqui o epitélio intestinal, então aqui a gente tem os nossos enterócitos, nós temos outras células, né? Aqui as células que secretam a mucina, aqui seria a primeira camada de muco, né? Essa camada verde aqui, verdezinha. E a primeira coisa que acontece num estado de desbiose, é a gente começar a ter, então, camadas de muco menor, tá? Então, a gente já não tem aquela proteção física. Aliás, a gente já tem os micro-organismos que eram benéficos, né? Que me trariam uma barreira física, que estariam em uma grande quantidade, já não estão ali. E eu tenho essa quebra dessa primeira barreira física. Depois disso, já tem uma baixa quantidade de camada de muco, né, que também vai facilitar a chegada dos micro-organismos patogênicos aqui nos meus enterócitos. Com isso, tem uma adesão desses micro-organismos patogênicos nessas células que podem causar, né, a destruição celular, ou uma vez que essas células dendríticas reconheçam esses micro-organismos, a gente tem, então, a instalação do processo inflamatório, ou seja, a resposta do meu organismo à presença daquele micro-organismo patogênico. E tem uma desregulação do que a gente chama de time junctions, que são essas junções celulares. Basicamente, uma célula no intestino, uma célula fica coladinha na outra para impedir que haja translocação celular, tá? Quando a gente tem um sistema de desbiose, a gente tem um afastamento dessas células pela quebra dessas time junctions. E aí fica tudo desregulado. O processo inflamatório está instalado, a gente tem produção de citocinas pró-inflamatórias. O meu sistema imune, então, começa a perceber que eu tenho invasores, seja pelas células dendríticas, ou seja, pela entrada na translocação, de translocação celular. E aqui, gente, uma coisa que eu não falei para vocês no slide anterior, da mesma forma que aqui tem o lumen intestinal, aqui eu tenho a corrente sanguínea, tá? Então, aqui a gente tem uma ligação direta entre o lumen intestinal e a corrente sanguínea. Bom, falando isso, então, por isso, a gente falou o que é microbiota, falou um pouquinho de como que isso funciona. Então, como que a gente vê hoje que esse intestino, a saúde desse intestino impacta, na verdade, a saúde da microbiota, né? O intestino ele vai ficar bom ou ruim de acordo com a microbiota que está lá. Como que essa saúde dessa microbiota impacta diretamente no eixo intestino-cérebro. Então, hoje a gente já fala, né? Sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso entérico, SNE. E
esse sistema nervoso entérico, ele vem daqui, né, do eixo intestino-cérebro. Então, a gente considera que é um sistema comunicativo e regulatório bidirecional. Vai do cérebro para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso autônomo, para o sistema neuroendócrino, para o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, para o sistema imunológico e outras vias metabólicas. Isso porque, gente, a gente tem uma grande produção de metabólitos no intestino e alguma produção de hormônios também, e por isso pode ocorrer uma regulação ou uma desregulação, tá? Bom, para a gente lembrar um pouquinho, né, de como que esse eixo intestino-cérebro acontece, aqui a gente tem também um epitélio intestinal, mas aqui com todas as células, né, todos os tipos de células que a gente tem lá. Então, a gente tem as células, as dendríticas, né, que são as que identificam os invasores e apresentam para os macrófagos, que vão atacar essas células invasoras. Nós temos aqui as células enteroendócrinas, que fazem um monte de coisa, entre elas controle de peristaltismo, proteção da mucosa, renovação celular. Nós temos as células de Panet, que são as produtoras de defensinas, né, que são metabólitos que ajudam na defesa do organismo. As células de Stenn, que são as que originam as demais células. E aí, nesse sistema aqui, que seria o sistema, gente, circulatório, ali, a corrente sanguínea, nós temos a camada, né, muscular, e dentro dessa camada de muscular a gente tem inervação, o nervo vago, que é o que controla todo esse sistema. Então, quando a gente pensa só na vilha, né, que a gente tem a vilha e tem a microvilha, que a vilha seria do intestino e a microvilha ali do enterócito, né? Quando a gente pensa nesse sistema, né, nós temos aqui várias camadas, né? Claro, gente, não somente no intestino, mas em todo o sistema gastrointestinal. Nós temos a submucosa, nós temos a serosa, nós temos a muscular circular, muscular longitudinal, que são responsáveis pelos movimentos. Mas dentro da submucosa, nós temos o plexo submucoso. E dentro desse plexo submucoso, nós temos tanto a artéria quanto veia, e nós temos vasos linfáticos, tá? Então, isso aqui para mim, é o que a gente prova por A mais B, que essa circulação sanguínea, ela está ligada ao nervo vagal, e não somente por circulação, tá, gente? Mas por comunicação, seja hormonal, seja por metabólitos, ou seja por movimento físico. Bom, e aí, quando a gente fala, então, de eixo intestino-cérebro, não tem como a gente não pensar em qual tipo de metabólito que a gente vai ter ali, né? Então, a principal figura quando a gente vê eixo intestino-cérebro, né, seria o cérebro com a espinha, né, o nervo vagal. E como que isso, e o hipotálamo, né, e a pituitária, que são as partes mais importantes, e como que isso se comunica, então, com o intestino de fato. Bom, um exemplo clássico, né? Se o organismo está em estresse, né, quem que percebe esse estresse? A adrenal, né? E aí, a gente tem o eixo hipotálamo adrenal, tem no eixo, né, nesse eixo HPA, a produção de cortisol. Esse aumento de cortisol é o simples fato, né? Ele está na corrente sanguínea e claramente, em algum momento, ele vai ter troca ali com o intestino. Se ele está na corrente sanguínea, eu mostrei para vocês que a gente tem artéria e tem veia, né? Dentro de cada microvília, dentro de cada vília. Bom,
Se esse cortisol chega nessa corrente sanguínea, a gente tem produção de de outras citocininas ou de outros reguladores, tá? Bom, hoje a gente já fala também de um eixo intestino-fígado, né? Especificamente pela produção de ácidos biliares e pela renovação desses ácidos biliares, pela resposta à presença de glicose e à presença de lipídios, especialmente pela produção hormonal, e pelo processo que eu falei para vocês de inflamação relacionado à resposta inflamatória na veia pórea. Então, quando a gente fala aí de intestino e imunidade, a gente fala muito dessa troca do intestino com o sistema imune em função dos metabólitos ou dos micro-organismos que estão ali, tá? Bom, e aí, gente, qual que é o papel do alimento nessa coisa toda? Bom, o papel do alimento é que o alimento, né, é ele que chega lá no meu lumen intestinal e fornece a minha microbiota o alimento específico, né? Então, alguns gêneros, alguns filos, eles se alimentam especificamente de alguns ingredientes, de alguns alimentos, e favorece o crescimento deles, tá? Então, o tipo de alimento que eu vou consumir vai ser o tipo de composto, provavelmente um pouco digerido, né? Que vai chegar lá no meu lumen intestinal para minha microbiota, tá? Então, quando a gente fala, qual que é o alimento bom para a saúde intestinal? Se eu quero uma diversidade de micro-organismos, eu tenho que ter uma diversidade dietética. Não tem como você ter uma diversidade de micro-organismo sem diversidade dietética, tá? E o que a gente já sabe hoje em dia, claro, o padrão mediterrâneo é o que tem sido mais falado como modulador intestinal. Não necessariamente, gente, tem que ser todo o padrão mediterrâneo, né? Pode adicionar algum outro alimento relacionado a esse padrão mediterrâneo. A gente fala também que o excesso de proteína animal, ele pode ser um pouco danoso, não necessariamente, gente, a questão da proteína em si, tá? Mas porque normalmente essa proteína ela vem também com gordura, né? E a gente sabe que a presença de gorduras insaturadas, a presença de gorduras saturadas, ela é mais danosa para a microbiota do que as insaturadas, tá? Bom, coisas que levam, então, aí pode levar à desbiose, né? Que pode favorecer um processo de desbiose aí. Alimentos que a gente chama de ultraprocessados, e aqui já vou falar para vocês, né? Que a Tainara vai concordar comigo, porque ela também é engenheira de alimentos, eu sou tecnóloga de alimentos. A gente não gosta muito desse termo de ultraprocessados, mesmo porque ele acaba sendo errôneo, né? Pelo guia da população brasileira, ultraprocessados, na verdade, ele ultra, é um ultra de ingredientes, né? Ele tem muitos ingredientes. Mas, na verdade, quando a gente fala de processamento, de industrialização, ele não necessariamente sofreu muitos processamentos ou muitas etapas de processamento. Então, por isso que a gente não gosta muito, porque a gente é mais da área de processamento e não da área não necessariamente da área de nutrição, nutrição aplicada. Bom, mas o que é o problema? Né? Eu coloquei aqui o tópico, né? Porque é como a gente fala do paciente, mas o que é o problema desses alimentos? Não todos, tá? Nem todos os alimentos que são industrializados têm pouca fibra. Nós fazemos desenvolvimento de produto com alta fibra ou rico em fibra no nosso laboratório, por exemplo, tá? Mas muitas vezes esses alimentos eles têm uma quantidade muito grande de emulsificantes, uma quantidade muito grande de edulcorantes, né? Por exemplo, a gente já sabe, né? Eu fui inclusive editora de um volume especial de um volume especial relacionado à saúde intestinal e à presença de edulcorantes, né? E
pelo que a gente sabe até hoje, de fato, né, edulcorantes, adoçantes artificiais, eles são danosos, tá? À saúde intestinal, especialmente aqueles que são sintéticos, tá? O excesso de gordura saturada e, infelizmente, né, gente, o álcool. Bom, então falando aí de papel do alimento dentro do contexto de saúde intestinal. Nós temos alimentos que a gente chama de alimentos probióticos, e esses alimentos probióticos, eles contêm micro-organismos vivos, né? Então, o que esses micro-organismos vivos fazem? Esses micro-organismos vivos, eles são chamados de probióticos, né? E aí vocês vão lembrar do Yakult, que é o caso mais conhecido, né? Que é o Lactobacillus casei shirota. Eles são conhecidos por serem ingeridos na quantidade correta, e uma vez que ingeridos nessa quantidade, correta não, adequada, e uma vez que ingeridos nessa quantidade adequada, eles podem causar benefícios à saúde. Que tipo de benefícios eles podem causar? Eles podem ajudar a modular essa microbiota intestinal, ou seja, aumentar a abundância de micro-organismos benéficos ali no lumen intestinal. Eles podem ajudar com que eles podem produzir ácidos graxos de cadeia curta, que é aquele acetato, propionato e butirato, que eu falei para vocês. Além disso, também, né, eles formam uma barreira física, porque eles chegam aqui no lumen intestinal, eles multiplicam, eles têm multiplicação celular, então eles formam uma barreira física de micro-organismo que vai impedir que haja, então, tanto o contato dos micro-organismos patogênicos aí com esses enterócitos, quanto também a passagem de metabólitos que possam causar algum processo inflamatório aí na minha corrente sanguínea, tá? Bom, nós temos a tão conhecida fibra dietética, né, que é também um dos grandes alimentos que a gente estuda no nosso laboratório. A fibra dietética, né, se vocês não se lembram, então é chamada de fibra dietética ou fibra alimentar. E ela é chamada dessa forma porque ela passa pelo trato gastrointestinal sem sofrer digestão. Chega no cólon, ela é fermentada pela microbiota. Quando essa fibra ela é fermentada, então percebam que aqui a gente não está fornecendo o micro-organismo para a microbiota, mas a gente está fornecendo o ingrediente para a microbiota. Quando ela é fermentada por essa microbiota, ela produz metabólitos como acetato, butirato, propionato, que são os nossos ácidos graxos de cadeia curta. Gente, a simples presença, por exemplo, do butirato nos enterócitos já manda um aviso para a produção de hormônios como peptídeo YY e GLP-1. GLP-1, nosso conhecidíssimo, né? Antagonista de GLP-1, quem se lembra? São os famosos agora da vez, né? E uma vez que a gente tem o aumento desses hormônios na corrente sanguínea, a gente tem a diminuição do apetite. E aqui é o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. O simples fato da gente fornecer o ingrediente para a microbiota, ela fermenta, ela produz um metabólito que modula a produção de um hormônio e esse hormônio modula a saciedade no paciente, tá? Então, isso tudo só acontece porque a gente tem essa ligação eixo intestino-cérebro. Outra coisa que também acontece quando a pessoa, né, tem uma boa ingestão aí de fibra dietética é a gente não ter, a gente ter o aumento desse processo fermentativo, então aumento de número de micro-organismos ali benéficos no lumen intestinal. E aí a gente tem, então, a gente não tem, né, aliás, uma translocação de lipopolissacarídeos e de endotoxinas. Os lipopolissacarídeos, eles estão presentes nas células, especialmente de micro-organismos patogênicos. E as endotoxinas são as toxinas que esses micro-organismos produzem. Gente, isso na corrente sanguínea é processo inflamatório na certa, tá? Certo está o nosso organismo de reagir tão rapidamente à presença dessas substâncias. Ou seja, esse processo inflamatório
ele vai alcançar o fígado pela veia porta, tá? Então, se eu tenho a presença de fibra dietética, esse processo inflamatório não acontece, tá? Então, eu tenho aí um processo inflamatório que não acontece em função dessa fermentação dessa fibra. Outra coisa que também é interessante a gente falar um pouquinho é que, especialmente o butirato, e aí o butirato, quem faz bastante manipulado nas farmácias, vai ver que o butirato ele é chamado de pós-biótico, tá? Ele tem sido vendido dessa forma. O butirato em si, ele é produzido pela nossa microbiota, especialmente pelos micro-organismos benéficos, e ele é um dos grandes moduladores dessa nossa microbiota, desse nosso eixo intestino-cérebro, especialmente para controle hormonal, e ele impacta diretamente no que eu falei para vocês de time junctions, que são coisinhas que ficam segurando ali os enterócitos. Então, deixa essas células, esses enterócitos mais fechadinhos, e aí o que a gente tem como passagem aqui é uma passagem de uma translocação muito pequena e aí um controle, uma resposta inata, uma resposta imune freada, né, que a gente chama. A gente tem a resposta imune para ter o anticorpo, mas não suficiente para gerar inflamação, tá? Tainara, eu sei que falta 3 minutos, mas eu já vou avisar que eu vou passar uns 10 minutinhos. Fica à Desculpa. vontade. Bom, eu coloquei aqui para vocês vários tipos de alimentos e componentes, né? Vários deles a gente trabalha no laboratório e com o efeito microbiano que eles podem gerar ali, especialmente na microbiota, seja pela modulação de gênero ou seja pela produção de metabólito, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que vocês gostam muito, beta-glucanas, né? Que tá na aveia. Então, tá tanto na aveia quanto na cevada, não vale na cerveja, porque vocês já viram que o álcool atrapalha, né? Leva a desbiose. Mas ela aumenta a quantidade de propionato, que é justamente um ácido graxo de cadeia curta, que a gente estava falando agora há pouco. E aí a gente tem uma melhora na absorção lipídica, tá? Na verdade, na resposta à absorção lipídica. E aqui, vamos ver aqui, carnes processadas, né, ou alimentos ultraprocessados, eu não sei porque, deixa eu tirar essa barrinha aqui. Ou que a gente tem alimentos como embutidos, snacks, refrigerantes. A gente já sabe que a resposta é uma diminuição de diversidade e um aumento de lipopolissacarídeos e endotexemia, que é o que eu falei para vocês que gera a resposta inflamatória. Aqui eu já falei para a Tainara que eu vou mandar para vocês os slides depois e vocês podem se ater a essa tabela mais especificamente. Mas só falando um pouquinho para vocês, dos 3 específicos metabólitos que são produzidos pela microbiota, que é o acetato, o propionato e o butirato, de onde eles vêm, né? Então, esses metabólitos, eles são produzidos por gêneros específicos e não somente por gêneros específicos, na presença de ingredientes específicos. Então, por exemplo, a presença de pectina ajuda bastante a produção de acetato, tá? E aí, o que a gente pode ter quando aumenta, né, o acetato é justamente ter um efeito no tecido adiposo, né? Também a gente tem um aumento de saciedade em função do aumento da liberação do GLP-1 e do peptídeo YY. A gente tem a modulação da imunidade e pode também influenciar na pressão arterial e sinalização simpática, porque ele se liga a esse receptor aqui que está lá no enterócito, que também é um receptor de resposta relacionado à pressão arterial. Bom, o propionato, ele é produzido especialmente em resposta a fibras solúveis
e na presença de bacteroidetes e de prevotella. Com relação uma vez que esse propionato aí, ele é produzido, então a gente tem uma melhora na homeostase glicêmica, ou seja, na resposta insulinêmica. A gente tem também aumento de saciedade pela mesma via relacionada ao GLP-1 e o peptídeo YY. E com isso eu tenho mais saciedade, provavelmente uma menor ingestão dietética. A gente tem também a redução da síntese do colesterol hepático e uma ação anti-inflamatória moderada no colo. Bom, o butirato, que é um dos grandes, assim, dos ácidos graxos de cadeia curta que a gente tem falado, acho que especialmente porque ele já existe como ingrediente, né? E a gente já está modulando isso dentro das farmácias aí de manipulação. Ele é principalmente gerado na fermentação de fibras de amido resistente. Ele é o principal combustível dos colonócitos, então ele é muito assim utilizado para ter colonócitos saudáveis, né? Ou seja, eu tenho células intestinais saudáveis. Uma vez que eu tenho essas células saudáveis, eu tenho reforço das tiny junctions, que são as junções celulares. Ele também é muito potente como anti-inflamatório e também diminui essa permeabilidade intestinal aí relacionada à inflamação. O butirato, gente, ele surgiu da necessidade especificamente de síndrome do intestino irritado, tá? Então, ele tem sido muito utilizado tanto na síndrome quanto na disbiose. E aí, pensando em alimento, né? Então, quando a gente pensa em alimento, a gente está falando, né, de um ser humano que ele não quer mais se alimentar de alguma coisa que seja ruim, né? Então eu tenho que pensar em uma inovação que atenda a essa necessidade aí do consumidor de querer produtos que tenham qualidade de saúde, né, que me levem a uma qualidade de saúde, mas que também me levem a então, me leve à saudabilidade, mas me leve também ao prazer relacionado ao consumo, tá? Então, a inovação, nesse caso, ela vem justamente dessa necessidade de saudabilidade com prazer ao consumo, tá? E, além disso, hoje a gente já tem, né, o mercado de sustentabilidade praticamente vendido aí, né? Acho que todo mundo sabe, nós somos sede aí da COP30. O que mais tem se falado é em sustentabilidade, em proteger o que a gente tem hoje de genética natural, né? Mas também de como ter uma alimentação mais sustentável, né, no sentido de promover menos danos ao meio ambiente. Então, eu acho que a indústria de alimentos ela caminha muito nesse rumo. Então, gente, hoje a gente tem um consumidor extremamente consciente, né? Ele quer prazer, porque também a gente comer, eu falo sempre na aula de análise sensorial, comer é uma experiência, né? E a gente quer ter boas experiências, a gente não quer ficar comendo. E aí, me desculpem se alguém faz isso, mas de certa forma, eu, por exemplo, não consigo encontrar prazer em falar que um shake de whey protein é gostoso, né, gente? Tem limite pro gostoso. Então, assim, são assuntos polêmicos, mas sim, a gente tem que pensar que a inovação, nesse caso, ele vai vir para atender essa expectativa do consumidor de consumo de alimento que seja saudável, que seja prazeroso e que tenha uma sustentabilidade em cadeia, no sentido de não ser agressivo ao meio ambiente e de ser sustentável ao longo do tempo, tá? Então, hoje a gente trabalha nessa frente, pensando em todo esse contexto.
Bom, não poderia deixar de apresentar para vocês o nosso laboratório, né? Então, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ter o Instagram do laboratório, e ali a gente vai ter tem bastante informação, tanto a nível científico quanto a nível de popularização aí de coisas mais simples. E hoje a gente trabalha exatamente nessa área, né? Microbiota intestinal é uma das áreas que a gente estuda, mas o nosso foco é trabalhar no desenvolvimento de produtos que levem à saudabilidade. Então, que a gente tenha prazer ao consumo, que seja sustentável para o meio ambiente, mas que também leve à saudabilidade, né? Nossa principal área de atuação. Não poderia deixar de agradecer aos nossos fomentores, né, as agências de fomento, e agradecer a vocês, né? Eu vi que estamos quase em 600 aí, acho que 8h36 da noite, né, gente? Eu falo uma canseira, então, assim, muito obrigada mesmo por terem assistido. Espero que eu gosto sempre de falar assim, né? Toda pesquisa, em toda defesa que a gente vai. Quanto de dúvida essa pesquisa gerou? Gerou mais dúvida do que resposta? Então é assim mesmo que o conhecimento ele surge, né? Então eu espero que eu tenha gerado bastante dúvidas em vocês, para que vocês vão atrás de muito conhecimento nessa área, porque é uma área muito promissora e uma área muito legal de ser estudada, certo? E siga a gente nas redes sociais. E aí, Tainara, passo para você a palavra. Muito obrigada pelo convite, pela moderação, né? E aí, pelos nossos participantes, por me ouvirem. Nós que agradecemos, professora Mariana, pela excelente exposição, né, sobre um tema de grande relevância que articula, né, de forma clara tanto a ciência, a tecnologia, a nutrição, a área. Aqui nós tivemos 600 discentes participando, né, mais de 608 pessoas participando com a gente, dentre eles discentes da nossa instituição, da Universidade Federal de Goiás, do IF Goiano, alunos da fisioterapia, odonto, veterinária, biomedicina, odonto, gastronomia, agronomia, estética cosmética, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Muito obrigado, meninos, pelo interesse, né, em participarem. Nós temos 10 unidades na Unibras e nós tivemos todos os discentes, né, das 10 unidades participando aqui com a gente. Então, a sua palestra, ela contribuiu significativamente, né, significativamente para ampliar a compreensão sobre a importância da integração entre essas áreas de desenvolvimento, né, na promoção de saúde e também dos alimentos. Então, muito obrigado, meninos, porque essa palestra, a professora Mariana veio aqui contribuir com a gente, ela foi realizada para vocês, né? Então, agora nós daremos início à segunda parte, né, do nosso painel, que é dedicada à interação do público, aonde nós vamos ter agora mais uma horinha de interação. Antes disso, né, eu já tenho algumas perguntas aqui que os meninos foram realizando durante a sua apresentação. Então, aqui, a primeira pergunta, né, da Gabriela Jordana, ela pergunta sobre as funções da microbiota intestinal. Quando ela está desequilibrada, qual dessas funções costuma ser a primeira a ser afetada? Bom, depende. E aí a gente volta a falar lá no início da palestra, né? Que cada organismo humano vai ter uma microbiota. Mas pensando em função intestinal, né? Eu acho que a primeira coisa que eu pensaria em desbiose seria na resposta inflamatória, né? Porque aí a gente teria uma maior permeabilidade intestinal e uma resposta inflamatória. Então, eu acho que muito dessa resposta inflamatória é o que a gente chama hoje de intestino inflamado, porque às vezes a pessoa pesquisa, 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 mas ela não sabe o que que ela tem de fato. Pode ser essa questão, né? Pode ser aí uma inflamação sistêmica relacionada aí a esse aumento dessa permeabilidade intestinal. Mas, ó, agora eu fiquei pensando, ela tá falando em sintoma ou será que ela tá falando. Bom, vou responder em sintoma. Bom, uma desbiose, gente, pode dar, por exemplo,
uma diarreia, né? Uma diarreia osmótica, muito claramente, o intestino preso demais, e aí ir para questões mais de permeabilidade intestinal, tá? Outra pergunta da Gabriela Jordana. Quando a alimentação tem um excesso de proteína animal, o impacto negativo na microbiota, ele é imediato ou acontece mais a longo prazo? Então, isso tem sido bem estudado, né? Porque, e na verdade, muito discutido em função, né, da questão do vegetarianismo e do veganismo aí, do plant-based, né? De uma alimentação aí mais voltada a plantas. Bom, gente, não tem nada ainda, né, sobre isso. O que a gente sabe, né, de fato, com relação à proteína animal, é que o que impacta negativamente na microbiota é a questão da qualidade em lipídios, tá? E aí, quando a gente. É muito difícil você comparar isso com a proteína vegetal, porque a proteína vegetal ela vem carregada de fibra, ela vem carregada de polifenóis, ela vem carregada de um monte de compostos ativos que são muito bons para microbiota intestinal. Então, é a mesma coisa de você estar comparando uma proteína, a proteína animal tem ali, né, muita proteína, mas a proteína vegetal, que tem muita proteína também, ela tem também outros compostos que ajudam muito a microbiota. Então, chega a ser desumano ali com a proteína animal, né, gente? Mas tem sido muito. São coisas que têm sido muito comparadas atualmente, mas tem essa questão que é um pouco crítica, não tem como você isolar a proteína vegetal dos outros componentes ativos que a proteína vegetal fornece, né? Que o alimento fonte de proteína vegetal fornece. Ótimo. A Ana Clara Costa. Se tem algum período da vida que vamos perdendo esses micro-organismos e enfraquecendo a microbiota intestinal. Então, tem algum período que começa a ter maior essa perda? Então, nada relatado ainda. O que se sabe é que a permeabilidade intestinal ela é aumentada, né, com a idade, né? Mas não se sabe se isso tem a ver com a mudança da microbiota intestinal, tá? Então, necessariamente não tem a ver exatamente com a idade, mas, por exemplo, o uso de antibiótico, pensem assim, o antibiótico, né, ele ele vai, da mesma forma que ele vai atacar né, um micro-organismo, ele ataca também a sua microbiota, né? Então, a gente tem uma diminuição de diversidade com o uso de antibiótico e também com o uso de outros medicamentos, tá? Então, todo medicamento, ele tem um impacto, sim, na microbiota intestinal. Em alguns casos, a gente não sabe exatamente qual que é o impacto nessa microbiota intestinal, mas o que a gente sabe também é que a microbiota intestinal ela vai mudando ao longo da vida, né? Porque a gente muda de ambiente, porque a gente muda a nossa alimentação ao longo da vida também, né? Então tem todas essas variantes aí. Ótimo. A Lidiana Mendes. Quando se tem alergia ao oxalato e a dieta é mais animal, o que afetará na microbiota? Gente, essas coisas muito específicas ainda estão começando a ser estudadas, né? A gente tem alguma coisa de microbiota e autismo, a gente tem alguma coisa de microbiota e edulcorante, mas olha, de oxalato nunca vi. Nunca vi nada assim relacionado a esse tipo de alergia. De fato, eu teria que procurar. Infelizmente, não tem essa resposta. O Naison Marcelo, em relação como os antibióticos podem afetar a microbiota. Já havia alguns profissionais relacionando a isso. Com certeza, é isso que eu estava falando antes. Afeta sim, gente. O antibiótico ele não é específico, né? Você toma um antibiótico e ele vai atacar, né, todas as bactérias, né? Independente.
aonde ele chegar, que ele conseguir agir, ele vai, né, diminuir ali. Então, claramente, ele vai diminuir, sim, as bactérias que estão presentes ali na microbiota. E aí existe uma discussão muito grande, né? Porque, por exemplo, que é o correto, né? Administrar. Também isso não é. Eu não sei se pode ter aluno da medicina aqui ou não. Não, ele é da nutrição, mas tem aluno da medicina Tem também. aluno. Então, a Tem. não ser os alunos, a não ser os médicos, gente, isso não é função de outro profissional da saúde, tá? Prescrever antibiótico. Então, junto com o antibiótico, aí outro profissional da saúde pode entrar, pode sugerir a prescrição de um probiótico, por exemplo. Aí existem vários estudos que indicam que a melhor forma é você ministrar em conjunto ou ministrar após o antibiótico, tá? Me parece, pelo que eu li até hoje, que o melhor é você ministrar o probiótico após o antibiótico. E quando a gente fala de probiótico, o mais diverso possível, né? Não é número, não é bilhões de micro-organismos que a gente tem que olhar, mas sim a diversidade de micro-organismos. Então, quando for optar, sempre optar por uma maior diversidade, não só por número, tá? Ótimo. Isabela Lorena, como funciona a síndrome do intestino irritado? Boa pergunta. Essa aí vocês vão ter que perguntar para outras pessoas. Mas basicamente, não, eu sei só, né, de fato o que ela causa, né? E é de difícil diagnóstico, né? E não tem, se eu não me engano, não tem um exame bioquímico que de fato te dê essa resposta, mas sim clínico, né? Em função de sintomas. Mas basicamente, gente, a síndrome do intestino irritável é o intestino que responde, né? E aí ele responde a compostos baseado na permeabilidade desse epitélio intestinal, tá? Então, a gente sabe hoje que é um caso onde a gente tem aí uma maior permeabilidade intestinal, né? A Iane pergunta: como o desequilíbrio da microbiota intestinal, a disbiose, ela influencia o sistema imunológico, o desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais e de que forma a diversidade microbiana, juntamente com o uso de probióticos e prebióticos, pode atuar na prevenção e controle dessas doenças? Qual doença que ela perguntou? Disbiose, Tá. Os prebióticos, né? doenças inflamatórias intestinais. Ah, tá. Bom, tem várias coisas aí. Os pro- Muitas. O que vocês vão pensar assim, ó, o que vocês vão encontrar hoje de suplementação, né? Então a gente tem os probióticos, muitas vezes isolado, por exemplo, caso do floratio, a enterogemina, né? São probióticos isolados. A gente tem aqueles probióticos que são combinação de cepas, e a gente tem o probiótico que muitas vezes já vem com prebiótico, tá? Ele vem com prebiótico porque às vezes o que está faltando na sua microbiota não é necessariamente a diversidade, mas sim um ingrediente que seja seletivamente fermentado, tá? Que é a definição de prebiótico. Bom, a síndrome do. Não, é a doença inflamatória intestinal, né? Que perguntou. A doença inflamatória intestinal, gente, ela é basicamente uma resposta inflamatória, né? Uma resposta inflamatória, é uma resposta imune, né? Quando você tem uma microbiota, né, que funciona como barreira física, provavelmente você tem uma diminuição aí dessa doença inflamatória, tá? Mas, claro, tanto
síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória intestinal, elas têm que serem acompanhadas no sentido de que existem alimentos, por exemplo, que são muito fermentados, né, pela microbiota e podem causar, se a gente tem uma microbiota muito colonizada ali, pode causar também distensão abdominal. Então, aqui a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que o excesso também pode causar um problema nesse paciente, tá? Agora essa pergunta, Miqueias Vidal, essa aqui é a que você ama. Professora, poderia estar falando sobre o uso do kefir na saúde intestinal? Ó, ela falou porque a gente trabalha com kefir também. Sim. Ó, o kefir é muito bacana, tá? E aí, falando mais do kefir de leite do que o kefir de água, tá? O kefir de leite é, ele é muito. Na verdade, quando a gente fez recentemente um review de alimentos fermentados, e o que a gente vê nesses alimentos fermentados, que são alimentos fermentados de forma nativa, né? Então, eles, por exemplo, chucrute, kefir, kombucha, todos esses alimentos, eles têm uma microbiota específica deles, né? Que é uma microbiota que normalmente é benéfica, né? Ela não é considerada probiótica, porque não está sendo ingerida de forma isolada, nem na quantidade adequada, mas ela é benéfica, né? Porque ela ajuda em diversidade na microbiota. Então, o kefir, especificamente o de leite, ele tem, hoje, eu vejo três pontos que são muito positivos. O primeiro, né, melhora essa diversidade da microbiota, né, isso é bem comprovado. O segundo, né, e aí relacionado especificamente ao Lactobacillus kefirans, que é o que produz aquele polissacarídeo. Então, vocês já viram que o kefir ele forma uma bolinha? Aquilo ali é um polissacarídeo, tá? Um carboidrato. Aquilo ali ajuda bastante quando tá no intestino, tá? Então, mas não tem aquelas bolinhas no kefir? Tem sim. Quando vocês pegarem o kefir, ele fica meio viscoso, né? O líquido que vocês bebem fica bem viscoso. E aí, ou seja, vocês estão ingerindo sim esse polissacarídeo. Existem vários estudos que indicam que esse polissacarídeo ele funciona como fibra solúvel, tá? E um último, né, como alimento fermentado, e eu defendo muito alimentos fermentados, porque o micro-organismo ali, né, já fez um pouco do processo digestivo que o seu organismo faria. Então, claramente, é um alimento que já tem uns componentes de mais fácil absorção, né? Muitas vezes até vitaminas, por exemplo, do complexo B ou ou K, né? Que vêm de micro-organismos aí. Ótimo. Uma pergunta da professora Daniela. Gostaria de saber como o eixo intestino-cérebro, a microbiota intestinal e a permeabilidade intestinal influenciam nas alergias alimentares e qual a aplicação disso na prática da nutrição clínica em relação às estratégias nutricionais que podem ser utilizados com esse paciente. Nossa, ótima pergunta, viu? E recentemente a gente tem discutido bastante essa questão da permeabilidade intestinal, porque o aumento da permeabilidade intestinal, gente, e aí lembra quando eu falei das time junctions, que não só. E aí a diminuição dessas junções celulares aumenta essa permeabilidade e a gente tem translocação, né? Essa translocação não necessariamente é de micro-organismo vivo, né? E não necessariamente é- e não necessariamente é só de micro-organismo. Então, por exemplo, toxinas de micro-organismos, metabólitos, tudo que o corpo reconhece como invasor, né? Pode ser qualquer composto ou qualquer tipo de
sequência genética, ele vai gerar um ataque como que é que a gente chama como alergia, né? Então, assim, vai aumentar o nível de imunoglobulina. Então, isso é bem problemático, né? E aí é uma coisa que eu não defendo muito, né? Que é, na verdade, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na prática clínica, que por exemplo, a pessoa tem a suspeita de alergia, e aí a gente retirar o alimento. Então a gente tá indo contra que a gente falou mais muito hoje, né? Que é aumentar a diversidade dietética. E aí você está retirando o alimento porque você tem a desconfiança que é uma alergia alimentar. Tudo bem, né? É a prática mesmo, você tem que retirar, mas você tem que explicar ao paciente que ele tem que reintroduzir. Porque o que acontece, ao meu ver, assim, da população em geral, é que muitas vezes, ao invés de reintroduzir esse alimento nunca volta para a alimentação. E aí você está diminuindo a diversidade dietética e contribuindo para uma desbiose, né? E aí, claro, se ele não tinha alergia, você está contribuindo para que isso aconteça algum dia, né? Aumentando a permeabilidade intestinal. Então, isso é bem complexo. E aí tem mais uma questão que a gente falou bastante também hoje, que é relacionada a. Mesmo que a gente tenha uma permeabilidade, né? Aliás, que a gente não tenha essa permeabilidade, que seja um estado de eubiose, né? Que tá tudo ok, o equilíbrio tá mantido. Assim mesmo, gente, a presença de micro-organismos, a presença de compostos, a presença de genes e de toxinas ali no intestino, ela favorece ao que eu chamo de resposta imune controlada, né? Porque está numa quantidade baixa, e uma vez que está numa quantidade baixa, meu corpo responde, tem uma resposta baixa também. E é assim que a gente cria anticorpos, né? Então, proteínas que são muito causadoras de alergias alimentares, hoje os tratamentos, por exemplo, quem tem alergia gravíssima de amendoim, os tratamentos, na verdade, eles incluem, por exemplo, a ingestão, né, de uma proteína isolada do amendoim, que é a causadora da alergia, muitas vezes, é, é, a. Oh, gente, a alergia mais grave, esqueci o nome, em concentrações que você vai aumentando. Então, em qual concentração você tem, até qual concentração você consegue ir? Claro, a gente tem que pensar em duas coisas. Se é uma alergia imunoglobulina A, né? IgA ou IgE, tá? Dependendo, não tem como fazer nenhum tipo desse tratamento. Mas pensem que quando a gente fala de alimentação, a gente está fornecendo a maioria, né, das alergias alimentares são relacionadas a proteínas. Então, eu estou fornecendo essa proteína em quantidade pequena e o meu organismo vai reagir a ela, tá? Então, se eu retiro, provavelmente depois eu tenho e coloco isso, né? Em algum momento ele é exposto àquilo ali, é mais fácil dele ter uma reação mais agressiva em função do sistema imune aí. Ótimo. E nesse final aí, você foi respondendo a pergunta da Marília, que ela tinha perguntado. Com tanta novidade sobre a microbiota intestinal, será que vamos precisar mudar nossa alimentação tradicional ou dá para adaptar sem abrir mão da mão da cultura? Então, você já respondeu aí no final da pergunta dela, da sua resposta, a pergunta da Marília. Isso mesmo, na verdade, a gente tem que manter e o quanto mais diverso, melhor, né? Basicamente Isso. é isso mesmo. Agora, a última pergunta é: quais são os principais desafios científicos e legais para comprovar e regulamentar os efeitos dos alimentos funcionais, como probióticos, prebióticos e simbióticos, no equilíbrio da microbiota intestinal?
Nossa, é tanto. É tanta informação. Não, e é tanto desafio que eu já nem sei. Bom, gente, vamos voltar. Primeira coisa, cada organismo reage de uma forma, né? Então, assim, hoje eu falo sempre que a gente, na área de alimentos, a gente tem uma grande dificuldade, né? Que a área da farmácia, por exemplo, faz um estudo clínico. E aí, nesse estudo clínico, eles têm um placebo lá que todo mundo não sabe que é um placebo. Então, um estudo randomizado controlado, ele realmente, né, para um medicamento ou para um suplemento, você consegue fazer ele às cegas. Mas para alimento é muito difícil, porque você não consegue, por exemplo, vamos supor, quero testar, né, um probiótico ainda, se é um probiótico isolado é mais fácil, mas vamos pensar um alimento com probiótico. Se quero testar um alimento com probiótico, fazer um estudo clínico com isso, como que a microbiota reage, né? Meu desfecho seria qual que seria essa reação da microbiota. Tá, vamos supor que eu coloquei esse probiótico aí num suco, né? O controle, né, seria sem o probiótico. Mas aí, o que que o probiótico faz no suco? Fermenta, fica mais ácido. Então, quem tomou o mínimo de conhecimento que tenha sobre o processo fermentativo vai saber que aquele alimento está mais ácido em função do processo fermentativo e em função da presença do probiótico. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer um estudo que tenha controle, né, ou que seja às cegas. Então, aí a gente entra um pouquinho no eixo intestino-cérebro e a gente já pensa assim: bom, então o placebo já sabe que ele não é placebo, o controle sabe que ele é controle, e o tratamento sabe que ele é tratamento. Então, tem todo o processo psicológico associado a isso, e a gente tem uma grande dificuldade de comprovar, né? Comprovar que isso realmente não está variando o resultado final. Então, isso é bem problemático. Então, acho que o primeiro desafio é a comprovação em estudo clínico, né? Bom, aí a gente vai para outros desafios, né? Nossa legislação. A legislação brasileira era um pouco fraca nesse sentido. Tem melhorado, mas ainda assim é um pouco difícil, né? Hoje em dia, a gente comprovar de fato, porque precisa de muita literatura. E a gente tem muitos alimentos que são consumidos de forma empírica há muitos anos e eles causam algum benefício. A gente consegue ver isso em estudo observacional, né, em populações específicas, mas a gente não consegue explicar. E aí a gente não consegue, por exemplo, falar que ele é um alimento potencialmente funcional, porque a gente não consegue associar esse benefício, porque não tem estudo clínico, né? Então, assim, e aí a gente volta para a nossa biodiversidade, o tanto de alimento que a gente tem em cada região do país, que é consumido especificamente em uma região, e aí a gente não tem isso em outras partes, né? Então, assim, que são novos alimentos e não estão na legislação. Então, a legislação, a parte de estudo clínico é complicada, a parte de legislação é complicada, né? Então, eu acho que hoje os dois principais problemas aí que a gente tem é justamente nisso. E é por isso que a gente tem uma pouca quantidade de alimentos aí que tem essas alegações na rotulagem. E aí a gente volta para uma outra questão, o nosso público, né? A nossa legislação, gente, e não está errado, tá? A nossa legislação, ela defende muito o consumidor. E claro, isso tem que acontecer mesmo, porque o nosso consumidor, ele é um consumidor que tem dificuldade de ler rótulo, que se ele tiver uma mensagem que foi expressa de uma forma errônea ali na rotulagem, ele vai ser enganado e vai comprar aquilo achando que aquilo vai fazer um tratamento, tá? Então, assim, é muito complicado, tá? Então, hoje a gente peca também na questão de educação alimentar e nutricional aí com os nossos futuros consumidores, né? Eu falo isso sempre, que a gente não fornece informação suficiente, né? Parece que tem muita, mas não tem.
E a legislação está aí, né? Já tivemos uma boa modificação, mas a gente precisa ter mais, né? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, aqui muitos elogios pela palestra, agradecendo. Muitos fizeram perguntas pessoais que tinham parentes, ou intolerância à lactose, ou intolerância a glúten, em relação à microbiota. Então, muitas perguntas aqui foram pessoais, né, deles. Então, eu gostaria de agradecer, Mariana, pela disponibilidade. Aos que não sabem, né, a Mariana é minha mãe acadêmica. Eu fiz mestrado e doutorado com ela e foi ela que me trouxe, né, para essa área de nutrição. Eu sou Com muito engenheira de orgulho. alimentos, obrigada. E ela que me trouxe para essa área da nutrição. E eu só tenho que agradecer pela maravilhosa palestra, por responder as perguntas, por tirar um tempo, né, para vir aqui ministrar conteúdo com tanta maestria como você sempre faz e demonstra, né, o amor que você tem pela ciência, pela nutrição e pela área acadêmica. Então, gostaríamos, né, de agradecer, gostaria de agradecer a todos pela presença e participação, né, por estarem ativos neste painel. Então, em nome da Unibras, nosso agradecimento especial à professora Mariana pela contribuição e vocês por estarem participando. Lembrando que amanhã teremos mais um painel, né, dentro da programação do Congresso. Então, só vocês entrarem lá no IVE, e vocês vão ter todas as informações em relação aos 10 painéis, aos 10 temas que amanhã vamos ter aqui. Então, é fundamental que cada participante realize a sua inscrição e participe. Vai lá, faz a inscrição no painel da palestra que vocês querem participar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, aos discentes, aos docentes, aos alunos da professora Mariana, que estão aqui também participando do IF, da UFG. Esse congresso é feito para vocês. Então, tem muito conhecimento, muita palestra legal. Vamos aproveitar a oportunidade. Então, uma ótima noite. Muito obrigada pela participação e até amanhã, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Tainara. Nós que agradecemos.